Nós temos aqui uma sequência de cortes de bulbo de caudal para cranial, uma sequência progressiva. O corte de bulbo ele é caracterizado por possuir uma porção fechada, onde não temos o ventrículo ainda presente, e uma porção aberta, onde o bulbo forma o assoalho do ventrículo, como já colocamos antes. Anatomicamente, é importante localizar a posição anterior, que é dada sempre pela presença do trato córtico-espinhal, uma estrutura bem evidente na linha média, geralmente acompanhado da oliva nas suas porções mais laterais. E quando o bulbo se abre, a presença do quarto ventrículo confere a esse bulbo uma conformação anatômica característica, né, um sinal bastante importante, que é a presença do ventrículo, que ele tem um formato mais ou menos em V, e que facilita sobremaneira essa localização espacial. Então, a grande referência inicial é buscar o trato córtico-espinhal e a oliva se presente anteriormente, e posteriormente verificar se existe ou não a presença do quarto ventrículo. A gente vai tentar falar então um pouquinho de cada um desses planos principais e as estruturas que são melhor visíveis à peça a fresco, sem uma coloração específica. Essa é uma sequência de 3 cortes caudais. Esse é o corte mais inferior, um corte um pouquinho mais acima e um corte um pouquinho abaixo da abertura do quarto ventrículo. Nessas peças há sempre um grau de dificuldade grande da gente enxergar o que é a substância branca e cinzenta. Normalmente a substância cinzenta fica mais clarinha e a substância branca um pouco mais escura. Isso acontece tanto na medula como no bulbo. Nesse corte mais baixo, a gente observa que o trato córtico-espinhal muito pequenininho, já terminando, e um fenômeno bastante interessante aqui, que é a decussação das pirâmides. É possível ver o cruzamento dessas fibras na linha média. Além disso, chama atenção 3 núcleos importantes. Um núcleo mais posterior, bem próximo da linha média, do sulco mediano posterior, que é o núcleo grácil. Um outro núcleo um pouquinho mais lateral, que é o núcleo cuneiforme. E um outro núcleo, que é o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Nos cortes um pouquinho mais superiores, nós observamos aqui a pirâmide agora um pouquinho maior, mais definida. O núcleo grácil, o núcleo cuneiforme, com fascículo cuneiforme que forma uma cápsula sobre ele, e o núcleo tráquico espinhal do nervo trigêmeo. Aqui ainda é possível ver movimentos de fibras já começando a formar a decussação das pirâmides. Esse corte mais alto, a pirâmide é mais definida ainda, está aqui a fissura mediana anterior. Nós observamos aqui, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, faz uma projeção, inclusive, na superfície lateral do bulbo, chamada de tubérculo cinéreo, ou cinerium, o tubérculo trigeminal. Aqui o núcleo cuneiforme, com fascículo cuneiforme em torno dele, e aqui o núcleo grácil.